Publicado em 1949, O Segundo Sexo, da filósofa francesa Simone de Beauvoir, é uma obra seminal que explora as origens e consequências da opressão das mulheres ao longo da história. Dividido em 2 volumes, o livro oferece uma análise profunda das estruturas sociais, culturais e psicológicas que moldaram a experiência feminina, trazendo à tona questões que ainda hoje reverberam nos debates sobre gênero e igualdade. O primeiro volume, intitulado Fatos e Mitos, examina a construção histórica e cultural da identidade feminina. Beauvoir argumenta que as mulheres foram historicamente relegadas ao papel de outro em relação aos homens, que são considerados o sujeito ou a medida universal. Ela explora como essa distinção se manifesta em diversas áreas, desde a literatura até a filosofia, e como os mitos criados sobre as mulheres perpetuam uma visão que as confina às margens da sociedade. Para Beauvoir, os mitos da feminilidade são ferramentas de controle que justificam a subordinação das mulheres, apresentando-as como intrinsecamente passivas, dependentes ou misteriosas. No segundo volume, A Experiência Vivida, Beauvoir analisa como essas construções teóricas se traduzem na vida cotidiana das mulheres. Ela investiga desde a infância até a velhice, passando pela sexualidade, o casamento, a maternidade e o trabalho, revelando como as expectativas sociais limitam o desenvolvimento individual das mulheres. Beauvoir denuncia o impacto dessas restrições, mostrando como a condição feminina é marcada por um processo constante de alienação e negação da autonomia. Um dos conceitos centrais do livro é a ideia de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Com essa afirmação, Beauvoir rejeita o determinismo biológico que associa o gênero a papéis sociais fixos, propondo que a identidade feminina é uma construção social moldada pelas normas culturais e políticas. Ela argumenta que a liberdade humana é essencial para transcender essas imposições, conclamando as mulheres a reivindicarem sua autonomia e rejeitarem as limitações impostas por uma sociedade patriarcal. Outro ponto importante abordado por Beauvoir é a relação entre trabalho e emancipação. Ela acredita que o trabalho é um meio fundamental para que as mulheres conquistem independência econômica e, consequentemente, a possibilidade de exercer sua liberdade. No entanto, Beauvoir também reconhece que o simples ingresso no mercado de trabalho não é suficiente para eliminar a opressão, pois as mulheres ainda enfrentam barreiras estruturais e discriminações que limitam sua participação plena. O Segundo Sexo também discute a sexualidade feminina de maneira revolucionária para a época. Beauvoir desafia tabus ao abordar temas como o prazer sexual, a repressão e a pornografia, destacando como a sociedade molda a experiência sexual das mulheres de forma a perpetuar a dominação masculina. Sua abordagem franca e analítica trouxe à tona questões que antes eram ignoradas ou tratadas superficialmente, abrindo caminho para uma compreensão mais ampla da sexualidade humana. A obra não apenas diagnostica os problemas enfrentados pelas mulheres, mas também oferece uma visão otimista sobre a possibilidade de transformação social. Beauvoir enfatiza que a igualdade entre os sexos é alcançável, desde que haja um esforço coletivo para desconstruir as estruturas de opressão e criar novas formas de relações humanas baseadas na reciprocidade e no respeito à liberdade individual. Apesar de ter sido recebido com críticas e polêmicas em sua época, O Segundo Sexo se tornou um marco no pensamento feminista e continua sendo uma referência fundamental para os estudos de gênero. A obra de Beauvoir transcende seu tempo ao questionar as bases de uma sociedade que naturaliza a desigualdade, oferecendo ferramentas para pensar e agir em direção a um mundo mais justo. Hoje, mais de 7 décadas após sua publicação, os temas levantados por Simone de Beauvoir permanecem relevantes. As discussões sobre gênero, autonomia e liberdade continuam a inspirar movimentos feministas e debates acadêmicos, mostrando que O Segundo Sexo não é apenas uma obra literária, mas um chamado à reflexão e à ação para todos que buscam compreender e superar as desigualdades de gênero em nossa sociedade. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais dicas.